pensamentos até Jesus, o nosso Mestre, que vai nos envolvendo com suas doces vibrações de paz, de harmonia, de serenidade. Que as nossas mentes e os nossos corações estejam abertos e receptivos para podermos assimilar os comentários do Evangelho nesta noite, que eles possam nos fortalecer e que, nos fortalecendo, possamos irradiar em nossos lares, com os nossos familiares, essa paz, essa harmonia e o aprendizado que logo mais estaremos desfrutando através da Mônica. Vamos envolvendo a Mônica em luzes de paz, de harmonia, de serenidade, que ela possa estar bem amparada, protegida, intuída, para trazer para nós os comentários desta noite. Que assim possamos permanecer até o encerramento desta atividade. Que assim seja, graças a Deus. Então, boa noite a todos. Como o Mário disse, que possamos hoje sentir a força e o amor de Jesus sobre nós, fortalecendo a nossa mente, o nosso coração, para que juntos possamos despertar para o entendimento do Evangelho de Jesus. O Evangelho que Ele nos trouxe como uma norma de conduta. Jesus, que foi nosso guia, nosso modelo, trouxe o Evangelho para libertar cada um de nós da ignorância e do erro. E com seus ensinamentos, pregando as bem-aventuranças, a necessidade dessa transformação, dessa renovação, deixou esse legado para a humanidade e para os seus discípulos. E após a morte de Jesus, após o impacto da sua morte, quando aconteceu o fenômeno do Pentecostes, onde os discípulos de Jesus tiveram a sua mediunidade aflorada, a partir de então, eles se empenharam em colocar em prática o Evangelho, de levar esses ensinamentos para consolar as pessoas, para ajudar os necessitados. Afinal de contas, o que Jesus dizia? Que a fé sem obras era fé morta. Então era preciso arregaçar as mangas e fazer para o próximo aquilo que Jesus tanto recomendava. Então o que eles pensaram? Em construir uma moradia para os necessitados. Um local onde eles, discípulos, pudessem residir, mas onde também eles pudessem acolher todos aqueles necessitados. Mas os recursos dos discípulos eram muito pequenos, mas eles conseguiram levar a ideia adiante e, com o apoio de simpatizantes da causa, eles levantaram a casa. Uma casa simples, porém muito acolhedora, com muito amor, onde os necessitados iam passar a receber, então, o esclarecimento e o consolo em nome do Cristo Jesus. A casa, depois de um tempo, foi concluída, mas aí eles observaram que tinham outras dificuldades. Como eles iam manter aquela casa? O custo era muito alto, porque muitas pessoas estavam chegando para serem atendidas. Então, novamente, eles saíram em busca da solidariedade e receberam vários donativos. Camas, roupa, lamparinas, azeite, vasos, utensílios domésticos.
e as necessidades materiais foram sendo supridas e os sofredores foram chegando. E chegavam não aos poucos, mas chegaram em bandos. Eram velhos abandonados, viúvas com filhinhos pequenos, com crianças doentes, com crianças famintas, eram aleijados, doentes de toda a ordem, loucos, pessoas que estavam, como eles dizem, possessas, não é? Pelo demônio, como eles falavam. E assim os necessitados aumentavam dia a dia. E assim como os necessitados aumentavam, as necessidades também. E qual a solução? Mais campanha entre os amigos. E graças a Deus, corações generosos trouxeram remédios, trouxeram alimentos. Então sempre eles entravam em oração, faziam campanhas e recebiam a mão amiga, solidária, que auxiliava-os nas suas necessidades. E o trabalho foi aumentando, porque as mais pessoas foram chegando. E era preciso, então, colaboração não só mais de alimentos, mas também de mãos para ajudar na tarefa. E aqueles abnegados trabalhadores pediram, então, ajuda de voluntários para auxiliar, principalmente, a lavar os doentes, a distribuir os pratos, na limpeza da casa. E vários cooperadores realmente se ofereceram de voluntários e se engajaram no trabalho. Passou o tempo e aí começaram a aparecer os bebês. Mulheres grávidas que deram à luz ali, crianças abandonadas que eram deixadas na porta. Então, outra necessidade apareceu. Berço, roupa de bebê, acessório, mas também pessoas, né, que pudessem auxiliar a cuidar daqueles bebezinhos. Mais uma campanha. E corações, assim, mulheres abnegadas, se ofereceram como voluntárias, né, para cuidar com muito amor daqueles bebês. Então, o grupo foi crescendo. E para ajudar nas despesas cada vez mais altas, né, da casa, eles sempre utilizavam o recurso das campanhas. Então faziam campanha para o plantio da terra, para diminuir as despesas, eles precisavam plantar hortaliças, plantar legumes, ou seja, tudo aquilo, frutas, tudo que a terra pudesse dar para auxiliar na alimentação, eles plantavam. Então, precisavam de voluntários que trabalhavam com a terra para auxiliar. Doação de gado para poder fornecer, de vaca, né, para fornecer leite, campanhas assim, de próprios objetos, de utensílios de cozinha, de próprios móveis, porque eles também recebiam aqueles obsessos, não é? Aquelas pessoas que estavam envolvidas e tinham aqueles ataques súbitos, né? Aquelas crises de fúria, e nesse momento eles quebravam tudo. Então precisavam substituir também aquelas peças que eram danificadas. Também tinha a campanha do leite, por conta do número cada vez maior de crianças, e até auxílio, né, de alimento e de ajuda para aquelas famílias que eram atendidas, que tinham perdido os seus provedores por conta da morte. E graças a Deus, eles sempre encontraram corações generosos, né, que provinham as necessidades materiais e auxiliavam assim a manutenção da casa. Então, materialmente, tudo estava correndo bem, as dificuldades estavam sendo superadas, os desafios eram vencidos, colaboradores chegavam a cada dia, mas a relação entre eles estava ficando assim difícil, e conforme o tempo passava, a desunião passou a tomar conta daqueles corações. Então, porque cada um tinha uma personalidade. O Tiago, ele era muito rigoroso na observação das leis mosaicas. Então, ele era muito crítico
não podia se desviar de nada que estava nas escrituras. E esse comportamento provocava um certo desconforto. E Levi criticava essas atitudes do Tiago. O Levi já era mais flexível, né? O coração mais aberto. E Tiago, por sua vez, não tolerava essa tolerância, quer dizer, não desculpava, na verdade, essa tolerância do Levi. O Bartolomeu via ali o André abrindo o coração para todo mundo que chegava ele dava, né, alimento, aquilo que precisava. E o Bartolomeu, ele achava assim que o André perdia o ponto, que ele desperdiçava muito. E o André, por sua vez, considerava então o quê? O Bartolomeu um baita de um sovino, né? E aí, assim, as coisas iam se tumultuando. Alguns outros discípulos viam João, o João, aquele ali que andava no pé da cruz, o jovem João, em prece, na companhia daquelas mulheres decaídas, não é? Daquelas irmãzinhas que vendiam seu próprio corpo. Então, ali em oração com elas, eles achavam aquilo um escândalo ele estar presente no meio daquelas mulheres. O Felipe, muitas vezes, passava a noite velando, né, pelos agonizantes desfavorecidos. E quando voltava cansado, né, de a noite sem dormir, muitos ali não entendiam direito por que ele fazia aquilo. Eles já estavam quase morrendo mesmo, né? Então a essência, não é, daquela atitude do Felipe não era entendida e ele era até ridicularizado por alguns, por mais absurdo que pareça. E ele também se sentia assim tão magoado com tudo isso. E o tempo só foi aumentando os conflitos, o despeito. E aí começaram as queixas, as perturbações. E a gente sabe que esse comportamento vai de conflito, não é? De mal entendimento, vai contagiando todos que estão ao redor. E até aqueles próprios cooperadores acabaram entrando na onda da reclamação. Muitos começaram a ficar insatisfeitos com as suas próprias tarefas e acabaram se metendo nas tarefas dos outros, né? Se intrometiam no trabalho dos outros, provocando uma grande confusão. Então, muitos querendo fazer a mesma coisa e outros deixando de fazer a sua própria tarefa. E por todo canto começou a ter aquela risadinha, sarcasmo, despeito, queixa, preocupação, fofoquinha, não é? Bate-boca. Então deu para imaginar o clima ruim que estava lá. Pedro era o responsável por coordenar todos os trabalhos pelo funcionamento daquela casa. E ele de verdade se esforçava para manter a ordem, mas coitado, ele não estava conseguindo. Ele aconselhava serenidade, prudência, procurava relembrar todos os ensinamentos de Jesus. Puxa, Jesus não falou dos mansos, não falou dos pacificadores, não falou do respeito, não é? Da paciência. Mas olha, gente, nada funcionava. E aí não tinha nada assim que ele fizesse que provocasse realmente um resultado eficiente. E aí, cansado, né, de tanta briga, ele começou a ficar muito abalado, porque ele se sentia impotente e ele via que aquele clima de discussão, de descontentamento, de desarmonia estava abalando a própria obra que tinha sido construída, né, com tanta dedicação, com tanto amor. Então ele teve uma ideia. Ele reuniu a todos, os discípulos, né, que são os que estavam no comando, e propôs que toda semana eles se unissem em oração em benefício do entendimento e da paz entre eles. Todos concordaram e depois daquele dia, toda semana, uma vez ali naquele horário determinado, eles se uniram para orar. E o tempo foi passando. 6 meses se passaram e os desentendimentos, as ironias, os ataques, as provocações, as injúrias
continuar. Certa noite, Pedro, angustiado, muito angustiado, porque as reuniões semanais não estavam surtindo aquele efeito de união. No dia daquela oração, da reunião entre eles, ele se ajoelhou e, comovido, implorou, uniu todas as suas forças e pediu o auxílio da divina providência. Ele reconhecia, né, que a edificação do Evangelho, que a implantação do Evangelho naquele local estava comprometida. Por quê? Porque as pessoas estavam se desentendendo, as brigas eram constantes. E ele rogava com todo o seu coração, chorando em prantos, não é? Que Deus pudesse enviar ajuda, pudesse enviar proteção, que desse uma luz, né? Para que ele conseguisse unir novamente aquele grupo. Quando ele parou de falar, enxugando as suas lágrimas, ainda soluçando, né? Todos assim olharam para Pedro, que era assim um homem justo, às vezes rude, mas assim afetuoso. Então ele vendo ele ali tão naquela situação de tanta tristeza, e olhando para Pedro, eles perceberam uma luz se aproximando. E nessa luz um vulto foi se formando, e a luz cada vez mais próxima, assim, indo em direção a Pedro, em direção a todos. E quando eles fixam o olhar naquela luz, eles conseguem identificar a figura de Jesus. Jesus, o grande mestre, o mestre querido do coração de todos, estava ali, como no passado, reunido entre eles. E Jesus se apresenta com seu olhar lúcido, penetrante, olha no olho de cada um daqueles discípulos, mas deixando transparecer no olhar uma melancolia, né? E mesmo assim, ele eleva as mãos num gesto de bênção para todos aqueles do grupo. Ao que comovido, não é? Pedro então se ergue, que estava de joelhos, e diz: Mestre, Jesus querido, tenha piedade de nós, os aprendizes atormentados. Que fazer, Jesus, para garantir a tua obra? Perdoa, Jesus. Me perdoa porque meu coração está tão cansado, eu estou tão infeliz, não sei mais o que fazer. E Jesus, olhando para todos, se dirige a Pedro e diz: Simão, quantas vezes eu pedi a vocês para que se amassem uns aos outros? E o Pedro respondeu: Mas Jesus, a gente tem feito tudo o que é possível para amar. Nós estamos tentando seguir os seus ensinamentos. A gente não para de fazer campanha. A gente ampara em teu nome, a gente ensina em teu nome, a gente acolhe os infelizes, a gente acolhe as viúvas, os órfãos, os leprosos, aqueles que estão no caminho, lunáticos. A gente tem procurado fazer o melhor. E Jesus, não é, com aquele olhar assim, entendendo as nossas fraquezas, fala: Ô Pedro, eu te entendo, eu sei das campanhas que vocês fazem e realmente essas campanhas são muito importantes para que o bem se espalhe, para que o bem aconteça na terra. No entanto, meu querido, é preciso que vocês façam e prestem atenção em uma campanha, na campanha da paz em si mesma. Campanha da paz, disse o Pedro. Que campanha será essa? Por favor, Jesus, nos esclareça.
O que a gente tem que fazer? Mais uma vez, Jesus, com um olhar triste, né? Perceber que ninguém ali estava entendendo o que ele queria dizer, e explicou que a campanha da paz vai começar no equilíbrio, vai começar na união fraterna. E não existe uma união fraterna sem respeito, sem o respeito que a gente tem que ter uns para com os outros. Lembrando que ninguém colhe sem semear e que o trabalho só podia ser feito se cada um fizesse a sua parte, unindo-se não só as mãos no trabalho de arar a terra, de fazer campanhas, de lavar, de levar o alimento. Essa ação competia a cada um, mas que todos eles prestassem atenção também no dever espiritual a ser cumprido. Eles prestassem atenção para olhar o que deveria ser visto, para ouvir o que deveria ser ouvido. Lembrar da oração, mas principalmente da vigilância, porque sem vigilância era impossível a harmonia permanecer entre eles. Que falar de amor ao próximo, pensar no bem do próximo, é também pensar no bem de cada um. Que ele já tinha dito que é para fazer para o outro aquilo que a gente quer que façam para a gente. E Jesus, falando isso, olhando para cada um, silêncio total. Ninguém ousava pronunciar uma só palavra. E então Jesus finalizou. Meus queridos, meus irmãos, eu peço a vocês que, por amor aos fracos e aos tristes, aos infelizes da terra, a esses que vocês estão estendendo os braços, por todos esses que esperam de Deus a luz, que façam a campanha da paz, começando pela caridade da vida. Então, Jesus, mais uma vez, levantou as mãos, abençoando a cada um deles. E foi sumindo. E aquela frase, caridade da língua, ecoava fundo nos corações daqueles seguidores do Mestre. Os discípulos de Jesus, eles conviveram 3 anos com ele. Durante 3 anos, ouviram seus ensinamentos, presenciaram seu exemplo, foram testemunha do seu amor, da sua abnegação, viram os milagres, né? Receberam seus conselhos, estavam ali no momento do Sermão do Monte, onde Jesus deixou aquela valiosidade, né, dos ensinamentos, das bem-aventuranças. Explicou para eles tantas vezes, né, da necessidade de superar essas dificuldades interiores. E eles, durante 3 anos, ouvindo todos os dias tudo aquilo, tiveram dificuldade para se libertar do comportamento viciado que ainda carregavam dentro de si. Um comportamento que aflorava, às vezes, de uma maneira inconsciente, né? Que levou aqueles homens à maledicência, à incompreensão, ao orgulho. Os discípulos não eram homens especiais, eram pessoas como nós,
que tinham boa vontade, que queriam aprender, mas que traziam na sua bagagem os atos, né? Os costumes, as atitudes impregnadas de enganos das existências passadas. Eles amavam Jesus de todo o seu coração. Eles estavam se esforçando de verdade para fazer tudo aquilo que Jesus procurou ensinar. Mas o que acontecia no momento daquela agitação toda? Se deixaram levar pelos instintos, né? E aí tudo aquilo que estava no arquivo mental aflorava. E por que Jesus veio? Jesus veio exatamente para nos educar, para nos libertar desse caminho de erro, para nos reabilitar. Os seus ensinamentos foram pautados aonde? Na verdade, no amor, né? Como instrumentos para cada um de nós utilizarmos para transformar essas nossas bases, esse alicerce moral tão capenga que a gente traz, né? Para a gente conseguir, então, se desligar do mal e desenvolver todo o bem que nós trazemos na nossa essência, porque a nossa essência é divina, nós somos filhos de Deus. Então, por que nós estamos aqui, como todos os discípulos? Para aprender a desenvolver o potencial do bem que todos nós temos, né? Jesus, com seus ensinamentos, ele chama a nossa atenção para que a gente preste atenção e olhe aquilo que a gente está fazendo, tome consciência e mude de atitude. Toda vez que ele curava, ele dizia o quê? Tua fé te curou, vá e não peques mais. Então, quando ele dizia vá e não peques mais, qual era a mensagem? Você errou, toma consciência do seu erro, não faz isso de novo para que você não caia novamente no sofrimento, para que você não vivencie novamente essa situação difícil. Então é essa renovação que Jesus nos chama, a esse movimento, né, de transformação interior, de autoconhecimento, de desenvolvimento das nossas possibilidades. Mas Jesus nos conhece como conhecia os discípulos, como falou para Pedro que iria negá-lo, como falou para Judas que iria traí-lo, e todos disseram não. Porque na hora a gente fala assim, não, eu estou aprendendo, eu sei. Mas no momento onde a gente está vivenciando aquela situação difícil, a gente se deixa levar, né? E Jesus então chamou a atenção daqueles discípulos e chama a nossa atenção nos seus ensinamentos para o comportamento que a gente tem e deve ter perante nós mesmos e perante o nosso próximo. E nesse olhar ao próximo, Jesus estabeleceu como lei, e está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade, a paciência, qualidades que todos nós temos em germe, mas que para que sejam desenvolvidas a gente precisa de muito empenho. E vem, né, as provas, lembra os anjos, né, provadores, que vêm trazer para a gente as experiências para mostrar se nós já somos ou não preparados para assumir um lugar no reino dos céus. Jesus nos orientou a perdoar, a amar, a não sermos maledicentes, nos ensinou a sermos indulgentes, a termos compaixão, a sermos menos exigentes um com o outro, mais flexível com as dificuldades alheias, a cuidarmos dos nossos pensamentos, das nossas palavras. Quanta coisa para nossa libertação e quanta coisa difícil da gente fazer, mas não impossível. Depende do nosso empenho,
do nosso esforço. E quando nós vamos lá ler no Evangelho, no capítulo 9, né, os capítulos que falam do bem-aventurados os mansos, os pacíficos, onde vai falar da indulgência, da cólera, da paciência, da afabilidade, da doçura. A gente vai lendo sobre o homem de bem, as características que nós devemos ter. A gente começa a pensar, né, em quanta coisa grande ainda que nós precisamos fazer para conquistar essa melhora, para subirmos, né, de patamar na nossa evolução, e a gente se esquece que a evolução, que a nossa melhora, começa das coisinhas bem pequenininhas do nosso dia a dia. O que estava acontecendo lá na Casa do Caminho? Se preocupando com as coisinhas menores, né? E o que é mais importante que Jesus falou, da caridade da língua, do cuidado com as nossas palavras. Gente, a palavra que tem a capacidade de levar tanta ajuda que eles faziam na Casa do Caminho, ensinavam, levavam o Evangelho para acalmar, consolar aqueles corações, mas ao mesmo tempo que aquela palavra estava sendo tão boa, ela estava destruindo a harmonia, né, entre eles. E quantas vezes a nossa palavra destrói a esperança, destrói a paz. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, a gente também encontra que toda palavra ofensiva é expressão de um sentimento contrário às leis de Deus, ou seja, contrário à lei de amor e de caridade, exatamente porque a palavra traz esse prejuízo, né, a quem emitiu, traz um desequilíbrio. Quem de nós aqui não lembra de uma palavra de incentivo que já recebeu e quando lembra essa palavra se sente entusiasmada a continuar? E também aquela palavra que a gente já recebeu e quando a gente lembra, a gente fala que a gente ficou derrubado, que a gente caiu, que deixou a gente desanimado, deprimido, angustiado. Então a palavra, né, uma palavra dita, ela é capaz de ferir ou de construir. Então de provocar aquela reação de tristeza ou de provocar alegria, então de provocar ódio, de provocar amor. Então vamos ter cuidado e observar se nós também no nosso dia a dia não estamos agindo como aqueles discípulos, na nossa casa, no nosso local de trabalho, no local onde a gente faz a nossa contribuição voluntária, não é? Claro que todos nós ainda temos uma dose de maledicência. A maledicência acaba sendo até um hábito, que às vezes a gente acha que é uma simples fofoquinha, né? Aparentemente assim, tão inofensiva, um mexeriquinho, né? Que a gente quando menos espera já está lá falando, até aquelas grandes, né? Onde as pessoas realmente têm aquela intenção de espalhar uma mentira, de denegrir a imagem de uma pessoa, causando um estrago muita gente. E por que então essa preocupação com a palavra, né? Ora, os trabalhadores ali de Jesus estavam cheios de boas intenções, cheios de boa vontade, mas aquilo tudo foi quase destruído pela maledicência, pelo comentário inadequado, pela intransigência, pela incompreensão. E às vezes uma palavrinha só, um momento só desses é capaz de fazer um estrago por muito tempo. E por isso que Jesus também disse, e está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo começa no 11, que é uma frase que todo mundo já ouviu, né? Que o que contamina o homem não é o que entra, né, na boca, mas é o que sai da boca. É isso que contamina. Porque os judeus tinham muita preocupação com alimentos sujos, mas Jesus disse o quê? Por que isso é perigoso? Porque hoje, né, com a doutrina espírita, nós temos esse conhecimento que a palavra, ela é o quê? A manifestação do nosso pensamento.
E o pensamento é uma energia muito forte, muito poderosa, que se propaga em ondas. E esse pensamento ele é carregado da nossa emoção, da energia dos nossos sentimentos. Portanto, as palavras boas, construtivas, elas vão se unir pela lei da afinidade, da sintonia, as boas palavras do universo, as boas intenções, aos sentimentos que elas estão ligadas. E aquilo vai se propagar e levar a paz. E nós, emitindo esses pensamentos benéficos, palavras boas, o efeito benéfico que vai produzir no próximo vai retornar para a gente em benefícios. Agora, ao mesmo tempo, se a gente fala palavras assim, exterioriza o nosso pensamento com palavras rudes, palavras de estímulo, de desesperança, o que acontece? A mesma frequência, a nossa palavra vai sair e vai entrar em comunhão com as palavras, com as ideias, com os pensamentos que estão na mesma frequência da negatividade. A gente vai se retroalimentar, a gente vai se alimentando também do retorno dessas energias. Então, aí o que vai acontecer? Nós vamos ficar envoltos naquelas energias negativas. Nós vamos receber um impacto dessas energias destrutivas, dessas palavras e desses pensamentos que a gente emitiu. Por isso que Joana de Ângeles, esse espírito iluminado que acompanha o Divaldo Franco, diz para a gente que quando uma palavra boa é dita, uma palavra ruim é dita, quando o sentimento de cólera é exteriorizado, nós intoxicamos as nossas células físicas e espirituais. Então, se a gente provoca uma toxina, uma contaminação, como Jesus disse, não é? Em nós mesmos, nós vamos propagar aquilo, vamos nos ligar a essas energias contaminadas. E se a gente emitir esse tipo de pensamento, essa palavra para alguém, o que nós vamos receber em troca? A força daquela revolta. Então vamos perceber, quando a gente está em paz, a gente se sente tão gostoso, tão bem. E quando a gente perde o equilíbrio, que a gente entra em cólera, como nós já vimos anteriormente, quando a gente fala um palavrão, quando a gente entra na maledicência, a gente sente um mal-estar, um desconforto, porque são essas energias tóxicas que nos envolvem. Então, a nossa mensagem, né? Se a gente quiser viver em paz, e a gente quer viver em paz, vamos procurar cuidar dos nossos pensamentos, das nossas palavras. Vamos nos lembrar, né, da caridade que Jesus nos recomendou, sim, ao próximo, levando alimento, mas da caridade da língua, não é? Vamos praticar essa caridade na nossa casa, no nosso trabalho, a caridade da língua interna, com os nossos pensamentos, e com certeza a gente fazendo o início agora dessa proposta, dessa modificação, de prestar atenção nisso tudo, nós iremos conquistar essa sabedoria. Claro que não será nessa existência, mas esse primeiro passo vai ser muito, muito importante para que um dia nós sejamos esses bem-aventurados que Jesus falou. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque verão a Deus. Ou seja, nós conseguiremos chegar a esse patamar, né, de evolução quando nosso coração estiver em paz com a nossa mente. Quando nós tivermos essa inteligência emocional que é capaz de equilibrar a razão e o sentimento, deixando com que a gente libere pensamentos, palavras e que as nossas atitudes sejam todas pautadas no bem e no Evangelho. Que Jesus possa nos abençoar e que toda vez que a gente tentar assim dar uma escapadinha, a gente pare, pense e se esforce cada vez mais
contra, né, a maledicência e para conquistar a nossa harmonia interior. Que assim seja. Obrigado, Mônica. Tem tanta reflexão aí para tirarmos, né? No lar, no trabalho, para quem trabalha, na vida em geral. Qual está sendo o meu papel? Os apóstolos, como a Mônica disse, acolhiam, se desdobravam, mas alguma coisa não estava boa entre eles. Ou é a vaidade, ou é apego a funções, sabe-se lá. Também não nos importa. Importa que Jesus deixou uma marca tão profunda, principalmente em Tiago, que a Mônica ressaltou bem, era o mais danadinho. Tiago faz uma das epístolas mais lindas nesse assunto, dos cuidados com as palavras, dos cuidados com as línguas. Nossas línguas podem, como a Mônica disse, destruir, ferir ou construir, consolar, perdoar, elevar. É uma das lições fantásticas para vermos por que às vezes as coisas no nosso lar não vão bem. Às vezes, nossas palavras, nossos pensamentos, gostei da expressão dela, da nossa língua espiritual, pensamento. Porque às vezes não falamos, mas pensamos e o pensamento constrói. E o lar tem que ser um lugar de harmonia, de serenidade, de paz. Se alguém não está bem, quem está bem, procure envolver, consolar, fazer preces. É uma lição muito rica, que cada um de nós vai passar a olhar para si, para o seu lar, os que trabalham para os locais de trabalho, e vai encontrar o seu papel nisso. Não criticar ninguém, mas o seu papel de melhorar. Eu estava pronto para encerrar de um jeito, mas vamos encerrar de outro. Porque o clima está tão maravilhoso, está tão bom, que nós vamos encerrar com Francisco de Assis hoje, tá? Então convido a todos, agradecidos que estamos a Jesus por poder desfrutar desse momento, por poder estar praticando um pouco das tantas lições que ele deixou. E vamos até Francisco de Assis, com sua incansável luta, as recusas todas que teve, as injúrias, os abandonos, a pobreza com que ele se dedicou por entender que a verdadeira vida não é na matéria, por entender que a caridade era o caminho, que o consolo levava a esperança às pessoas. Esse incansável e abnegado discípulo de Jesus. E com ele, nós vamos envolvendo os nossos lares em paz, em harmonia, em respeito e muito amor. Nós vamos imaginando aquelas pessoas que conhecemos, que ainda não estejam bem equilibradas, bem harmonizadas, que através de São Francisco de Assis possamos chegar até essas pessoas, levando a paz e a serenidade, para que possam se encontrar num caminho de luz
um caminho de amor. Com Francisco de Assis, nós percorremos todo este planeta, envolvendo em paz, tão necessária nestes dias, em amor, mais necessário ainda, pelos momentos que acontecem em cada canto, em cada país, cada um com as suas perturbações. Que a paz, a harmonia, que Francisco de Assis nos ajude a espalhá-la por todos os países, em particular ao nosso Brasil, para que cada vez mais pessoas se aproximem dos evangelhos de Jesus e que possam ajudar a fazer essa luz tão necessária nesta pátria, que é fonte de alimentos material e espiritual para o planeta. Este país que acolhe a tantas almas de tantos cantos do mundo, tratando sempre por igual, dando as mesmas oportunidades, esperanças. Que possamos, com Francisco de Assis, ir a todos aqueles que se encontram enfermos, para que possam ser socorridos conforme a necessidade e o merecimento de cada um. E que os nossos lares também contem com a sua presença em todos os dias, que possamos estar envolvidos nas suas doces vibrações e que assim possamos permanecer até a próxima semana. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite.